Sejam bem-vindos, alunos do nono ano, para mais uma aula de Geografia. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Europa, nós vamos falar sobre o relevo e a hidrografia. Na verdade, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o relevo e os climas na realidade. Então, para isso, nós vamos colocar lá no livro de vocês, para que a gente possa entender melhor. Na página 79, está falando do relevo e a hidrografia, mas hoje nós vamos falar um pouquinho do relevo, nas 3 unidades que eles são divididos, e depois um pouquinho do clima e da vegetação, porque sempre que a gente fala do clima, a gente acaba também, tendo que falar um pouquinho da vegetação, porque o clima condiciona a vegetação. Então, para isso, nós vamos abaixar aqui um pouquinho para olhar esse mapa. Primeiro, que todo mapa físico, todo mapa quando a gente fala de todo mapa de relevo, é muito importante que a gente entenda que essas cores elas são padronizadas. São cores padronizadas internacionalmente. Então, toda vez que a gente olha um mapa de relevo, um mapa físico de relevo, ele sempre vai ter essa escala em metros da altitude. E quanto mais a cor é mais forte, significa que a altitude é maior. Ao passo de que quando chega numa cor fria, como está aqui no zero, que está de verde, significa então que é uma planície. Então sempre que a gente olhar um mapa físico, tenham isso em mente. As cores mais fortes têm altitude maior. E as cores frias, elas vão até chegar ao ponto da planície. E para a gente entender melhor isso, as 3 unidades que formam o relevo europeu são maciços antigos, planícies centrais e cordilheiras recentes. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Maciços antigos. O que significa essa palavra maciços antigos? São montanhas muito antigas, que se situam no centro-norte e leste do continente europeu, entre as quais se destacam os Montes Urais, que separa a Europa da Ásia, E também a leste nós temos os Alpes escandinavos. Vamos dar uma olhadinha no mapa, onde é que ficam esses montes antigos, essas montanhas antigas. Dá para a gente perceber aqui, eu vou até colocar na mãozinha para ficar mais fácil, onde ele falou para a gente então, que os Montes Urais, que vai ficar aqui no leste, olha aqui, ó. Esses Montes Urais é uma barreira natural que separa a Europa da Ásia. Inclusive esse pedaço aqui é a Rússia. Esse pedaço é separado pelos Montes Urais na Rússia. Do lado de cá, é a Europa, do lado de lá já é a Ásia. Além então dos Montes Urais, ele também falou dos Alpes escandinavos, que é isso que fica lá aqui mais ao norte, no extremo norte da Europa. E onde faz muito frio, com certeza, porque já está próximo do clima polar. Mas a gente vai falar do clima daqui a pouco. Importante da gente falar desses maciços antigos é que esse tipo de terreno, por ser muito antigo, então ele é cristalizado. As rochas desse tipo de terreno antigo é onde aparece, por exemplo, cristais, é onde aparece basalto, é onde aparece rochas metamórficas, como é o caso do granito e o mármore, Então, esses lugares são maciços antigos. Nas planícies centrais, que fica localizado mais na região central, onde está aqui de verde, então se está de verde, como eu havia falado, como é o caso dessas regiões todinhas aqui que estão de verdes, é a planície germano-polonesa. Nós temos também uma planície aqui mais ao centro. Aliás, essa parte toda central da Europa, ela predomina as planícies. O que é uma planície? A planície é uma região plana e baixa. Isso é matéria do 6º ano de geografia. Então, planície, um território plano e baixo, de até 200 metros de altitude. E toda planície costuma ser também muito fértil, porque elas recebem os sedimentos das áreas mais altas, então são regiões muito boas plantio.
e predomina o cultivo de cereais e a criação de gado. E, por último, o terceiro grupo de relevo são as cordilheiras recentes. E aqui nas cordilheiras recentes ele falou para a gente, então, que são montanhas jovens, ou seja, formadas mais recentemente, de elevada altitude, como é o caso dos Pirineus, os Cárpatos, os Alpes, os Apeninos, os Alpes Dináricos, os Balcãs e a cadeia do Cáucaso. Onde que fica isso tudo? Especialmente na parte mais sul da Europa. Olha só, aqui os Pirineus, onde foi falado, depois aqui os Alpes, os Apeninos, os Alpes Dináricos, a região dos Balcãs e o Cáucaso. Tá vendo? Tudo aqui, ó, mais ao sul. Então aqui é caracterizado pelas montanhas jovens, pelas cordilheiras recentes. E na página de baixo, que ele começa a falar de clima, e na aula passada até a gente comentou um pouquinho, teve uma pergunta na tarefa passada em que fazia pergunta só dos 3 grandes tipos de clima, as 3 grandes regiões climáticas da Europa. E aí nós falamos Europa do Norte, Europa das Planícies, que é aquela parte central, e a Europa do Sul. E aí hoje nós vamos falar um pouquinho do clima de cada um deles. Por exemplo, a Europa do Norte. Nas latitudes, né, ficam nas latitudes superiores a 60 graus norte. E um clima que fica acima da linha 60 graus norte, do paralelo 60 graus norte, o clima vai ser frio e polar. Especialmente esses dois, frio e polar. Para a gente só ter uma noção do que é esse clima e a vegetação, nós vamos colocar aqui para vocês uma foto que vai mostrar o clima polar, em primeiro lugar, que é o que fica mais ao norte, por exemplo, na Noruega, clima polar. E eu escolhi essa foto por ela apresentar um pedacinho de vegetação rasteira sobre as rochas, que a gente chama de tundra. É uma vegetação rasteira formada por musgos e líquens que fica em cima, né, do solo e das rochas. E então, sempre que a gente tem o clima polar, a vegetação vai ser de tundra. Após o clima polar, quando a gente vai descendo um pouquinho mais ao sul, nós vamos encontrar o clima frio. A maioria dos alunos se enganam quando a gente coloca esse tipo de foto e a gente pergunta para eles que tipo de clima que é, e eles costumam falar, quando olha o gelo, já falar esse clima é polar. E aí erra. Por que cai no erro? Porque o clima polar não tem árvore. O clima polar é uma vegetação rasteira, como eu havia falado, de musgos e líquens, né? Que é uma vegetação rasteira que fica sobre o solo e sobre as rochas. Quando a gente vê que tem presença de árvores de grande porte, como essas coníferas, ou também chamada de floresta boreal, a gente já sabe que esse clima não pode ser o clima polar. E aí a gente caracteriza ele como clima frio. Descendo um pouquinho mais ainda, né, mais ao sul, nós vamos encontrar o clima temperado. E eu escolhi essa foto especialmente para mostrar que o clima temperado, tanto na Europa, quanto na Ásia, quanto na América, nos Estados Unidos e no Canadá, ele é da mesma forma, formado especialmente pela floresta temperada, e essa floresta temperada também recebe o nome de floresta caducifólia. Por que recebe esse nome? Porque ao longo do ano as folhas vão ficando velhas e caem. Então, por isso o nome caducifólia. As folhas ficam caducas e caem. Elas começam a amarelar, depois vermelhar, depois ficam marrom e logo após elas caem e volta novamente toda verdinha na primavera. Então a floresta temperada ela é muito bonita, até aparecia no papel de parede, né, do Windows há algum tempo atrás. E deixa eu voltar agora deixa eu voltar lá no livro para a gente olhar agora, porque quando eu falei dessa floresta temperada, ela não participa mais do norte, ela participa aqui da Europa das planícies. Destaca pelo clima temperado, que eu acabei de mostrar para vocês a floresta temperada.
Essa floresta temperada, ela vai variar, nem sempre ela vai ser daquele jeito que eu mostrei, porque ela vai variar com a distribuição das chuvas. Se for um clima temperado oceânico, vai estar mais próximo do oceano, então vai ter chuva o ano inteiro. E se for um clima temperado continental, ele vai ser um pouco mais seco, porque ele vai ter a influência da continentalidade. Se for o oceânico, né, o clima temperado oceânico, ele vai sofrer influência da maritimidade. Então um vai chover mais do que o outro. A vegetação típica é a floresta temperada, como eu mostrei para vocês. E ao sul, que eu havia falado por último, nós temos especialmente o clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo é muito parecido com o clima tropical. Tanto é que eu vou mostrar para vocês a foto do clima mediterrâneo e vocês vão notar que ele se assemelha muito ao clima tropical. Deixa eu mostrar aqui o Mediterrâneo. Essa daqui, clima Mediterrâneo. E aí quando a gente bate o olho nessa foto, a gente fala, oh, mas não tem muita diferença, parece das nossas árvores aqui, que é do clima tropical. Mas tem, pode notar que ele está um pouquinho mais seco, as folhas. E tem uma pequena diferença do clima tropical para o clima mediterrâneo. Porque o nosso clima tropical, ele tem uma grande quantidade de chuvas na época do verão. E o inverno é que é seco. No clima mediterrâneo, isso se inverte. O inverno é que é chuvoso e o verão é seco. Ao contrário do clima, né, do nosso tropical. Vamos voltar lá no livro. Então nós temos esses três conjuntos de clima, né, que eu mostrei para vocês. A Europa do Norte, que tem o clima polar e o clima boreal, né, onde aparece, né, a vegetação de tundra e a floresta de coníferas. A Europa das planícies destaca principalmente o clima temperado, que eu mostrei para vocês, a floresta temperada, e o sul, especialmente o clima mediterrâneo. Mas tem só esses? Não. A gente pode observar aqui, ó, a vegetação e o clima da Europa, que nós temos vários. E de acordo com o clima, nós temos a vegetação. Inclusive, nós temos aqui o semiárido, que nós não falamos, né, que fica mais no oeste, né, da Europa, né, e vai aparecer inclusive até mesmo vegetação de deserto na Europa. Mas eu falei para vocês desses três grandes conjuntos, então eu peguei o que mais tem, eu peguei, né, aquilo que predomina. Por isso que eu não mostrei todos os tipos de clima. Preferi a gente deixar para mostrar um pouquinho de cada tipo de clima e de vegetação, porque assim um aluno associa melhor quando vê uma foto do clima e da vegetação, para a gente ter já em mente, porque pode acontecer de provas, e eu já vi isso na universidade, também já vi isso em alguns vestibulares, que eles colocam apenas uma imagem de determinado clima e pede, né, para a gente reconhecer esse clima apenas pela imagem. E de acordo com a vegetação, a pessoa precisa saber reconhecer. Então, por hoje é isso. Nós vamos fazer alguns exercícios com relação a esse tipo de conteúdo, né, da Europa, falando do relevo, do clima e da vegetação. E fiquem todos com Deus e até a próxima.